E hoje, na verdade, a gente vai trabalhar de um tema que ele tem a ver com pesquisa e apresentação de dados e comunicação, e hoje em dia cada vez mais a ver com sociedade, como a gente vive nessa sociedade, era do Big Data, vou falar um pouquinho sobre isso, certo? E como a gente vai encontrar, por meio das técnicas de visualização de dados, uma maneira mais clara da gente expressar as ideias, os nossos resultados, as informações que a gente tem. Então, vamos começar na nossa motivação. Existe um provérbio de Confúcio, que foi um pensador, que diz que uma imagem vale 1000 palavras. E a gente usa muito isso no dia a dia, certo? Mas, hoje, diante da Big Data e das técnicas de ciência de dados que a gente está vendo, e diante das técnicas de visualização de dados que a gente está vendo, esse provérbio está mais para uma falácia. Ou seja, é uma verdade, mas que funciona. É dito como uma verdade, mas que não funciona. Exemplo. Olha esse danado desse gráfico. O que é que esse gráfico está querendo dizer? Esse aqui, eu trocaria esse gráfico fácil por 1000 palavras. Sabe por quê? Porque esse gráfico é péssimo. Ele está correlacionando, certo? Tipo de câncer, e aqui algumas proteínas, e está olhando no eixo vertical a porcentagem de uma questão chamada metilação. Esse gráfico é em 3D, mas ele está sendo apresentado numa superfície 2D. O papel, a tela, certo? E aí, esse gráfico me traz mais dúvidas do que soluções. Então, esse gráfico, para mim, eu trocaria fácil essa imagem por 2000 palavras, eu conseguiria explicar melhor. Por exemplo, se você olhar essa barra rosa aqui, certo? Primeiro, minha Nossa Senhora, para você vir ver qual é o eixo, você tem que olhar aqui, ó, guarda, bexiga, e esse outro aqui para olhar qual foi. Eu já me perdi, ó. Fiquei na dúvida se é esse PT3 ou se era esse aqui de baixo. Aí você olha essa barra rosa e compara com essa barra azul aqui de trás. Para representar uma coisa em 3D e 2D, você tem que perder alguma coisa. E aí, o que é que ele fez? Ele pegou esse terceiro eixo, que é o da profundidade, que era, essa é assim, né? Aí inclinou, aí já ferrou, porque as barras não começam todas da mesma altura. Então, qual é a mais alta? Essa rosa ou essa azul aqui de trás? Eu não sei. Se vocês sabem, tem que pegar a régua, tem que fazer as contas da diferença, né? Da altura relativa. Então, por exemplo, se eu olhasse qual a associação entre o eixo X com o eixo Y, que é mais forte aqui, qual a barrinha que é a mais alta, eu não saberia dizer com segurança. Vocês também não. Além do mais, esse monte de cor aqui que está misturado ainda me traz uma outra dúvida, certo? O que é que essas cores significam? Por que elas foram escolhidas dessa maneira? Foi só para enfeitar? Certo? Aqui atrás dessas barrinhas verde e amarela aqui, tem alguma outra barrinha que eu não estou vendo? Então, esse gráfico vai nível de desgraça, por que não dele, vai só aumentando à medida que eu olho mais perto. Ele esconde informação, ele não ressalta o que é importante. Ele traz uma salada de cores que não acrescenta informação, ele tem as letras muito pequenas, e por incrível que pareça, ele faz parte do artigo científico de jornal de respeito. Hoje em dia, inaceitável. Eu poderia ainda trazer uma outra informação que complica a vida desse gráfico, que é o seguinte. Alô, autor, o que é que acontece quando um daltônico olha para esse gráfico? O que é que ele vê? Você pensou nessa audiência? Muitas vezes ainda, quando a gente está trabalhando artigos científicos e nas revistas, a gente vai fazer as publicações, vocês já conhecem sobre peer review, revisão cega, revisão dupla cega, que eu falei no nosso último encontro. E muitas vezes as revistas, elas têm a edição impressa, os periódicos, etc. Ele faz assim, ó, se você vai publicar, beleza, custo zero, mas se o teu artigo
tem imagens coloridas e você quer mantê-las, certo? Porque a cor é uma questão importante. Você vai pagar cerca de $400 por figura colorida para garantir que sai do jeito que você quer. E aí, minha gente, tá mais caro do que tinta de impressora, que não é uma coisa barata. Então, a gente tem que saber usar agora, olhando para todo esse problema e como ele financeiramente recai sobre você, né, de fazer boas decisões. Então, quebrando aqui, uma imagem nem sempre fala com 1000 palavras. Às vezes, um gráfico não esclarece mais do que um texto, certo? Às vezes, gráficos ruins podem, do ponto de vista dos avaliadores, da comunidade científica, colocar até mesmo dúvidas sobre a nossa contribuição. Porque imagina, uma pessoa que não sabe construir uma representação visual boa, uma figura que ajude, certo? Ao invés de atrapalhar ou confundir, quiçá o texto. Será que eu vou confiar na maneira que essa pessoa, que esse pesquisador conduziu a metodologia? Então, a gente tem que ser mais preciso e conhecer as ferramentas para evitar cair nessas armadilhas. Deixa eu só olhar. Isso tem que ter pelo menos 2 regras, um compasso, um esquadro. Minha gente, esse gráfico é moleque. Outro problema é que, às vezes, na pesquisa e principalmente na sociedade, os gráficos são usados para nos ludibriar, certo? Então, esse gráfico aqui foi tirado da CNN americana, é usado como exemplo clássico, embora recente, de problemas em visualizações. Todo dia, quando eu estou assistindo qualquer jornal de qualquer emissora, eu perco um bom tempo gargalhando sobre os problemas desses gráficos, certo? E esse gráfico aqui, ele é, que a gente chama mislead, ele é sorrateiro, porque ele quer te mostrar uma informação tendenciosa. Então é o seguinte, ele está mostrando a taxa de aceitação de presidente dos Estados Unidos no começo do seu mandato. E aí ele mostra Eisenhower, Kennedy, Nixon, Carter, e assim vai, Obama, certo? E Trump agora. O Trump deve estar amarelo por causa da cor do cabelo dele, né? Então, assim, esse gráfico, se tu olhar aqui, opa, algumas coisas dá para extrair. Ninguém foi tão ruim quanto o Trump, certo? Desde Obama, o anterior, que tinha mais aceitação, era o Kennedy. E aí você pode pensar, meu Deus, a taxa do Obama que está aqui muito alta. Meu Deus, as pessoas odeiam Trump. Não, nenhum nem outro. Sabe por quê? Alguém sabe dizer qual é o erro crucial desse gráfico? É só usar um gráfico de barras. Aprendizado número 0. Assim, aquela coisa elementar sobre o uso de gráfico de barras. O eixo vertical, ele tem que começar no 0. Então, quando a pessoa começa aqui em 40%, ele traz uma ideia errada de interpretação para a gente, que é como o nosso cérebro está acostumado com a maneira correta de fazer esse gráfico, o eixo vertical começa em 0 e vai até 100%. Então, a primeira ideia errada, na linha do tempo que ele traz, é que Obama está próximo do máximo. Para nós, o máximo, intuitivamente, é 100%. Então, Obama teve quase 100% de aceitação. Esse gráfico passa, sim, essa ideia errada. Do mesmo jeito que a gente é acostumado de 0 a 100%, ele começou embaixo, com o eixo vertical em 40%. E na nossa ideia pré-concebida, lembra que esse gráfico vai ficar só alguns segundos na tela da TV e não vai ter tempo de você analisar com calma. Ele passa a ideia errada de que Trump tem uma aceitação muito ruim, o que não é verdade. Ele tem quase 40% de boa avaliação. Então, uma maneira de adequar esse gráfico seria a primeira delas, ajeitar o eixo vertical de 0 a 100% para não se mostrar tendencioso positivamente a favor de alguns e negativamente a favor de outros, certo? Primeira coisa. Segunda coisa é que essas, aí é uma coisa ruim, tá? Essas barras estão em 3D. E aí, ela tá no 3D que é mais ou menos assim, ó, andando assim.
E aí, enquanto algumas barras têm maior profundidade, que é sugestivo de mais informação, ou seja, tem mais coisa concentrada ali, esse mesmo aspecto 3D desfavorece o candidato Trump. Então, olha como esse gráfico, ele distorce as impressões de quem interpreta. Se você juntar com uma pessoa que vai explicar esse gráfico, que tem o seu viés, todos nós temos um viés, uma inclinação, isso pode piorar ainda mais as coisas. Então, um bom gráfico, ele é transparente, ele é claro, ele não deixa dúvidas, ele não tem forçação de barra para aumentar o que é bom, para piorar o que é muito ruim, ou para mascarar o que é muito ruim. Ele tenta deixar as coisas claras. Uma outra coisa negativa em relação a esse gráfico é que existe uma margem de erro, que são aquele intervalo de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pessoa colocou aqui o erro, mais ou menos 3 pontos percentuais, mas não colocou essa informação aqui dentro do gráfico. E aí, nessa hora, eu poderia considerar que o que ele está desfavorecendo na visualização poderia estar aqui um pouquinho mais acima. O ideal seria também mostrar essa variação do intervalo, certo? A cada candidato. Então, vejam como um gráfico ruim pode, sim, manipular, tornar uma informação tendenciosa, inserir dúvidas, mais do que esclarecer. Nós, como cientistas, nós temos a obrigação de não fazer imagens desse tipo, porque nosso compromisso, acima de tudo, é com a clareza, com a transparência e com a verdade e com a ética, certo? Então, vamos ter que trabalhar, vamos ter que sair desse lugar que a gente conhece ou que a gente está acostumado pela mídia, pelos jornais, pelos veículos, e tentar trazer o que a gente tem de melhor para o conhecimento científico. Todos esses exemplos que eu trouxe, eles mostram a importância da visualização de dados. E eu joguei para vocês alguns princípios que tem aqui e associados à minha interpretação. Só um minutinho, pessoal. Já acabou? Já. Tá certo. E eles trazem, né, esses princípios, alguns eu mencionei como cor, como 3D, como profundidade, como margem de erro, como mostrar isso claramente. Eu trouxe aqui algumas coisas que a gente tem que se preocupar, certo? O princípio mais evidente que eu trouxe para vocês é sobre gráfico de barra, sobre como organizar esse eixo vertical. Embora esse tema seja muito massa, eu gostaria de ressaltar que numa apresentação de 2 horas, ela não é suficiente para cobrir todos os pontos. É um tema muito extenso. Na verdade, hoje, eu coordeno uma pós-graduação em ciência de dados. E, no caso, só falando rapidamente para vocês, ela é composta de 13 disciplinas, ela é voltada para todo mundo que tem ensino superior, inclusive de outras áreas, a gente tem alunos de jornalismo, etc. Ela está sendo realizada em caráter remoto. E uma das disciplinas, com 40 horas, para profissionais já formados, é só sobre visualização de dados. Então, veja que aqui eu não tenho nenhuma pretensão de cobrir todo o assunto. Especialmente porque ele vai envolver estatística, ciência da computação, design e outras coisas. Além do mais, o que eu vou falar ao longo dessa palestra é que não existe bala de prata. Bala de prata é aquela solução que serve para muitos cenários. Não existe, mesmo que possa parecer trivial a solução óbvia, muitas vezes a gente ainda tem que se reinventar, sair da caixa para poder, né, conseguir melhorar e ir além. Para a gente entrar aqui e aprender coisas que sejam úteis, né, apesar das nossas diferenças entre áreas, a gente tem pontos em comum, que é essa necessidade de criar representações visuais para melhorar nossos trabalhos e esclarecer as nossas ideias, né? Então, essa área de visualização de dados, certo? Ela tem se reinventado muito e ela teve uma grande ajuda, por incrível que pareça, da empresa Google, no começo ali 2005, 2006, onde eles contrataram pessoas da área de design para ajudar, certo?
nesse boom da Big Data que estava começando. E aí é importante lembrar que essa questão, né, da tecnologia também tem ajudado muito, embora alguns princípios venham lá desde antes, eu vou explicar já já por quê. Então, o objetivo dessa área é construir representações gráficas. É interessante que representações gráficas não quer dizer só gráfico, certo? Representações gráficas. A gente pode ter fluxogramas, diagramas, árvores, certo? Que permitam organizar os dados que a gente tem de maneira mais atraente, ou seja, eu tenho que me preocupar com uma pessoa que está vendo essa informação, vai colar ali, vai querer ter o desejo de entender mais a fundo e fácil de digerir não com o estômago, fácil de digerir com os olhos, certo? E interpretar aquilo que é mais relevante. Então, para vocês terem uma ideia, esse gráfico aqui foi um dos primeiros gráficos usados, certo? É um gráfico que foi um primeiro que a gente chama infográfico. Ele traz informações de múltiplas coisas relacionadas à invasão francesa na Rússia em 1812 e 1813. Esse gráfico é assim, ó. Aqui, essa largura, certo? É a quantidade de soldados que saíram da França em direção à Rússia, se eu não me engano. Então, se você olhar a grossura dessa barra, saiu muito. E aí, eles, aqui embaixo, ó, tem geograficamente, ele posicionou isso aqui no mapa. Então, quem saiu todo mundo daqui, 422 mil soldados. Quando a gente anda assim, eu também estou andando ao longo do tempo. Mas ele foi muito inteligente. Ele foi andando assim e foi andando também em relação aos lugares. Então, você consegue ver, ó, quando chegou nesse ponto aqui, 22 mil soldados vieram para cá. Depois, quando chegou nesse lugar aqui, uma parte veio por aqui e outra parte seguiu direto. E aí ele vai mostrando, ó, 60 mil, quando chegou nesse lugar aqui, já teve uma baixa significativa de 33 mil. Ah, mas o gráfico não está realmente na proporção. Minha gente, calma que eu não estava fazendo isso na mão, né? Tem computador na época não, então tenha um pouquinho de piedade. Aí, a partir daqui, uma parte já voltou. Esse preto indica quem voltou. Mas calma aí. Vamos olhar a avançada, né? Aqui, ó, avançando, a espessura vai ficando menor, 145 mil, até que quando chega em Moscou, só tem 100 mil, um quarto de quem foi. Aí voltando em preto, volta 100 mil, 96, olha a espessura da linha aqui nesse ponto, de 87 para 55. E aqui vai, ó, 37, depois aqui se junta com os que estavam voltando, aí depois de 50 mil que juntou, todo mundo deu ruim aqui, só tem 28, e quando voltou, minha Nossa Senhora, dos 4.022 soldados, só voltaram vivos 10 mil. Não tem essa guerra boa, não. Aqui são as coordenadas geográficas na época, a temperatura, que é a Rússia, né, minha gente? O negócio não é moleza, menos 21, menos 9, não sei o quê. Então, chuva, flui chuva, as datas. Observa como uma imagem mostra um gráfico, certo? Mostra detalhadamente toda uma missão acontecendo ao longo do tempo, geograficamente, como ela está mudando de posição, como estão acontecendo as baixas, os eventos, os desafios, a questão aqui da temperatura, e como, nesse caso, a França foi mal sucedida em relação ao que ela tinha, né? Só lembrando aqui que quando você bota isso olha lá no livro de história, os russos, eles fizeram uma técnica de recuar
e arrasar a terra. Então, eles iam fazendo assim, ó. Eles chegaram aqui, a gente destrói tudo, para eles não ter nada o que comer, e dá um passo para trás. Destrói tudo e vai dando um passo para trás. É a terra arrasada com moonwalk. E aí, o que aconteceu? O inverno russo foi se agravando, né? A questão da exaustão de recursos para alimentação, para beber água, para tudo, foi crucial para o fracasso, né, da França nessa empreitada. Então, vejam, esse gráfico, na época, mostra a campanha de Napoleão na Rússia, em 1812. Ele foi feito por um engenheiro civil. Então, observa aí a tendência da gente cruzar áreas para poder fazer bons gráficos, né? Ele foi um pioneiro. Esse é um dos gráficos, assim, mais antigos nesse sentido e considerado um dos melhores gráficos até hoje, porque ele marca, né, esse início da visualização de dados. Embora esse gráfico, esse infográfico, né, porque ele junta várias informações, tenha sido um dos primeiros, é interessante notar que, em termos de ilustração científica, não é o caso. A gente começa a ver, lá por volta de 1600, Galileu Galilei já usando, certo, informações visuais nos seus artigos científicos. Então, isso é algo que está lá no começo da nossa área de pesquisa, né, sendo usado pelos grandes mestres e tudo, e cada vez mais aprimorado. Bem, hoje em dia a gente está cada vez mais bombardeado por informações e nossa forma de interagir com o mundo mudou em decorrência da tecnologia. Se você quiser perceber como é essa diferença, é só você prestar atenção em como uma pessoa mais velha da sua família, um avô, uma avó, uma bisavó, se você tiver, acende a luz com o interruptor e como você acende. Se você olhar uma pessoa mais velha, ela acende assim, ó. Porque antigamente o interruptor era mais duro, tinha que botar mais força. E hoje em dia nós interagimos assim. Então é uma mudança na interação com os dispositivos em face de uma mudança tecnológica. Com isso, dado que hoje em dia a gente tem o celular, tem o smartwatch, tem a tela, tem a internet, tem as notificações, tudo acontecendo ao mesmo tempo, nesse mundo altamente cercado de dados, né? Isso também mudou algumas coisas em nós. Existe uma questão chamada attention span. Attention span é o tempo que, em média, nós conseguimos nos dedicar a uma informação com atenção antes da nossa mente divagar de novo. Então, assim, beleza, vou me concentrar aqui. Se a gente não se melhora e não se treina nesse sentido, nós temos um attention span médio de 8 minutos. Eu acredito que essa média, juntando as pessoas mais velhas, a gente, até os mais novinhos, que agora galera é geração Z, né? Cada vez mais ligada nas telas e fazendo múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Então, quando eu olho a attention span, a capacidade de uma pessoa focar em uma informação antes de divagar novamente, esse tempo é considerado baixo. Em especial, se a gente levar em conta o tempo necessário e todas as informações complementares que eu preciso usar para ler uma informação, especialmente de caráter científico. Então, isso acontece porque a gente está constantemente exposto a informações e coisas que são atrativas, e hoje, padrões e sacadas, elas podem passar despercebidos em tabelas. Então, eu tenho que otimizar como eu vou usar o attention span do meu leitor a meu favor. E aí que entram os princípios da visualização de dados. O que é que eles vão nos ajudar? Eles vão colaborar com que o leitor tenha uma interpretação rápida dos dados, certo? Esclareça um fator e o que é que o influencia, ajuda na predição, ou seja, quais os próximos caminhos, quais as conclusões, e ajuda também, como cientista, a comunicar os resultados e aumentar até mesmo a confiança na minha pesquisa. Essa afirmação aqui é de um banqueiro do Reino Unido, Simon Samuel, que ele fala como a visualização de dados vai ter um impacto
transversal na sociedade, não vai só afetar a gente que está na academia, na universidade, não, tá? A visualização de dados, por exemplo, falando no contexto do banco, vai mudar a maneira como nossos analistas trabalham com os dados. Eles vão responder a problemas mais rapidamente e eles vão precisar se tornar aptos a cavocar os dados, a cavar nos dados, para ter mais insights, ideias, olhando para os dados de maneira cada vez mais diferente e mais imaginativa. A visualização vai promover uma exploração criativa de dados. E isso vai abrir mercados para pessoas que ainda não são clientes, para novas oportunidades de negócio e investimento, para aumentar a confiança e o respaldo. Então, antes de mostrar qualquer ilustração aqui, ou propor a resolver qualquer coisa com visualização de dados, a gente tem que focar em quais são as nossas perguntas guia. Como é que agora eu vou conceber, assim, ó, eu preciso fazer uma ilustração, então eu tenho que transformar isso em um roteiro de perguntas, certo? Esses roteiros de perguntas ajudam a construir uma boa visualização. Então a pergunta é, qual é o meu público? Quando eu pergunto qual é o meu público, eu vou ajudar a esclarecer em relação às unidades de medida, a complexidade desses gráficos que eu me pretendo a construir, se eu vou poder usar mais cores, ou se eu tenho que ficar mais em 2D ou em 3D. E eu estou falando aqui, opa, mas falou que 3D era ruim? 3D é ruim para o papel. E agora, se eu tiver outros meios, né? O que é que eu quero informar, ou seja, qual o objetivo daquela comunicação que eu quero colocar? Eu quero mostrar um contraste, eu quero mostrar uma distribuição, eu quero mostrar como algo se compõe. Em seguida, aquela crítica, né? A visualização é bom, é lindo, agrada, mas eu preciso realmente dela, então eu tenho que ter esse senso crítico, né, em relação a isso. Segundo, qual visualização mais simples que eu posso construir? Aquela que menos é mais. Ser complicado é fácil, certo? Fazer complexo não quer dizer complicado. Então, muitas vezes, o processo de construir um gráfico simples é complexo. Porque eu vou estar ali no processo de triagem, descarta, ressalta, e como é que eu vou fazer isso, né? Como realçar o que é importante, e no final, novamente, o senso crítico em ação atingiu o que eu queria, então, isso pode nos ajudar os outros colegas de pesquisa, nossos pares, certo? O orientador, alguém de fora. E aí, uma pessoa que pode ser um potencial leitor dentro do público-alvo. Então, a gente não vai fazer isso em nenhum momento sozinho, tá? E muitas vezes, a gente se pergunta o que é que a gente quer mostrar. Basicamente, visualizações de dados em artigos científicos, elas querem mostrar 4 coisas: distribuição, relação, comparação e composição. Distribuição, como é que algo, certo, acontece, por exemplo, ao longo do tempo. Ou, dado que eu medi, quais são as medições que eu obtive, ou seja, como os valores que eu obtive do meu experimento, como é que eles estão dispostos? Varia muito. Então, eu estou olhando ali, por exemplo, a distribuição. Quando eu olho para a relação, eu estou sempre numa tentativa de vasculhar ali causa-efeito. Ou então, isso aqui vai ter um exemplo mais na frente, que eu vou deixar mais claro como é essa relação, como é que uma variável se relaciona com outra, né? Como eu comparo maior, menor, superou, certo? Mais eficiente, mais efetivo, ou composição, como é que algo grande pode ser quebrado em partes menores. Essas são as grandes ideias. E aí, então, só recapitulando, distribuição, relação, comparação e composição. São as 4 coisas cruciais que eu quero mostrar numa questão de visualização de dados, especialmente de contexto científico. Pergunta:
Eu tenho aqui esse gráfico que eu tirei o print, acho que no sábado. Na sexta, no sábado. Tá aqui, se você entrar no Google, certo? E colocar Covid hoje, só essas palavras, ele está mostrando a evolução diária de novos casos de Covid. Constrói um bom gráfico, quem sabe ler um gráfico, meio caminho andado para construir bons gráficos. Então, se você... Calma. E aí, eu que não senti tanta segurança? Calma. Vamos desenvolvendo e, às vezes, a gente pode ir pelo caminho inverso. Aprendendo os princípios, eu me torno um melhor leitor. É um processo que vai se realimentando. Mas, no geral, fique em casa que a coisa está feia. Viu? Esse é o recado aqui do princípio da visualização de dados. Então, esse aqui é um PDF que eu vou passar para a professora Andresa, certo? Para ela repassar a vocês. Ele é feito por esse autor Abela, de 2009, e esse diagrama aqui, certo? Ele é perfeito para mostrar todos os tipos de informação principais que eu quero. Então, se você tem na dúvida qual gráfico que eu quero usar, você vai se perguntar o que é que eu quero fazer, e olhando para isso aqui, eu vou enfatizar, certo? O que eu quero mostrar. Então, o que é que você quer mostrar? Bora imaginar esse problema da Covid. Eu quero mostrar a Covid ao longo do tempo. Então, eu quero mostrar como a Covid se distribui ao longo do tempo. Então, eu venho para cá, distribuição. Eu tenho uma, duas ou múltiplas variáveis. Eu tenho uma, ali no caso, que é só a quantidade de casos individuais. Eu venho para cá. Eu tenho poucos pontos de dados ou eu tenho muitos? Lá, o autor combinou, onde ele mostrou as barrinhas e também mostrou a linha, que era ali a quantidade normalmente que a gente vê no consórcio de veículos de imprensa, né? A média de 14 dias. Então, ele combinou as duas informações num gráfico só. Bora pensar outro tipo. Então, minha gente, esse diagrama é show, porque ele mostra várias saídas para vários problemas que a gente tem. Então, na dúvida, vai aqui se guiando com as instruções. Eu quero fazer uma comparação. Vamos pensar aqui se essa comparação é entre itens ou é uma comparação ao longo do tempo. Aí eu tenho muito período de dado ou pouco período. Ó, se eu tenho uma comparação ao longo do tempo e tenho poucos períodos de dados e poucas categorias, eu posso usar um gráfico de coluna. Se eu tenho muitas categorias, eu posso usar um gráfico de linhas. E você pega, esse autor é muito massa. Observa uma coisa. Ele construiu todo esse diagrama aqui usando preto e branco, certo? E aí começa a ter umas coisas interessantes. Observa aqui esse desenho que ele fez representando o gráfico de linha, dá a ideia de um gráfico de linha, mas traz um monte de coisa boa. Tá vendo que na ideia dele de gráfico de linha, o background não está carregado, não é colorido. Pronto. Então, o caminho que ele já está lidando é aqui. O fundo da tua imagem não precisa ser carregado, não precisa ser pintado. Mesma coisa no gráfico de coluna, quando ele enfatiza aqui, por exemplo, ó, a baseline, a linha de base, que tem que começar no zero. Gráfico de linha, e aqui vou mostrando. Então, o uso, se você sabe o que você quer, certo? Mas não sabe o que usar, esse diagrama aqui é o ideal para você ajudar o seu raciocínio. Então, vai de presente para vocês, certo? Ao longo, como resultado dessa aula, para que vocês possam consultá-lo, tá? Então, eu quero mostrar a relação, gráfico de dispersão ou gráfico de bolhas, eu vou falar deles. Composição, empilhado, gráfico de área empilhada, aí menos comuns, ó. Gráfico de cascata, e assim vai. Onde 3D só apareceu um, e ainda assim é bem simples, mas eu não gosto, ainda assim. E um bem péssimo, que eu não gosto, que é isso aqui. Isso aqui é um dos meus gráficos mais odiados, eu vou explicar por quê. Então, esse aqui, eu até diria que é o tipo de gráfico,
de diagrama que vale a pena vocês imprimirem e quando passar a pandemia, colar lá no lab de vocês. Estou fazendo aqui um relatório, deixa eu ver aqui o que é que eu quero, e ter lá sempre à mão de consulta. É excelente para saber qual o gráfico certo. Então, um dos problemas que a gente tinha é saber qual tipo de gráfico para cada coisa. Então, esse aqui vai ser uma grande diretriz. Agora, eu vou falar um pouquinho assim, beleza, e com esse gráfico, o que é que tem de bom? E um exemplo aqui em que esse é ruim e esse é bom. Elabora o gráfico para o público-alvo. Minha cor favorita é roxo, mas eu não boto roxo nos meus gráficos. Então, o gráfico é para o público, não para você mesmo. E tem que levar em conta também o veículo. Foque nas informações, na informação que é mais importante. Utilize uma estrutura visual clara. Aí a gente vai ter dicas ainda, né? Favoreça o contraste visual, mas mantenha a simplicidade. Simples é melhor do que complexo, que ainda é melhor que complicado. E tipografia legível, esse é um erro muito comum por iniciantes, que é, beleza, eu fiz um gráfico, para caber aqui no meu paper, diminui, e aí a bagaceira da letra, só com 2 lupas para poder ler. Então, nada de usar fontes muito pequenas, eu tenho que utilizar uma tipografia legível e normalmente compatível com o tamanho de letra que eu uso no meu artigo. Aqui começam, então, ideias para que vocês possam aproveitar no artigo. Então, aqui está em relação ao que é mais efetivo para transmitir informação e o que é menos efetivo. Observa, 3D, vulgo, enfeite, curvatura, vulgo, enfeite, estão ali dentre as coisas que são menos efetivas para transmitir informação, enquanto área, ângulo, direção, comprimento. Eu sei que essa linha é menor que é menor que essa, e assim vai. E posição, minha gente, besta isso. Aqui são as coisas que nós, como humanos, logo aprendemos lá no início da nossa evolução, que a gente consegue matar só de olhar. A gente consegue sacar olhando muito rapidamente. Curvatura, 3D começa a ficar ruim, porque nossa ideia, quando a gente usa uma figura 3D, o meu objetivo é volume, e nós, humanos, não temos uma boa habilidade de avaliar volume em 3D. Então, imagine assim, esse cubinho aqui. Esse cubinho tem o mesmo volume de um que é mais estreito e comprido, ou o que é mais gordinho, porque é mais proporcional entre as dimensões, tem mais volume. A gente não sabe. Eu dizer, tem que medir e calcular. Então, a ideia de volume usando figuras 3D não é boa. Mas eu queria usar uma figurinha 3D só para denotar as barras. Minha gente, você está no papel. Usar a figurinha 3D é uma informação a mais, é uma informação visual a mais que não corresponde a uma informação dos teus dados. Então, tu está complicando. Simplifica. Vai para um histograma ali 2D, um gráfico de barra com a barra simples. Aqui tem essa figura, tem uma coisa assim, em termos de transmitir informação, ele diz que a luminância e a saturação de cores são menos efetivas. Eu diria sozinhas. Se a gente usar de maneira combinada, fica legal, mas sozinha elas são menos efetivas.